Gente, pessoal, hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal? Simbora! Me dê o tom, por favor. Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Será o de interrogação. Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo: que beleza! Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os dois pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. 2 pontos, canto, riso e diversão. A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usamos dia a dia. Ficaria aqui cantando com prazer, com alegria, mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Então, pessoal, olha só, a gente vai fazer aqui a página 39, tá bom? A gente acabou de ver um vídeo sobre os sinais de pontuação. A gente tem estudado desde o começo aí do 4º bimestre, né? Então, já é pra gente estar bem craque no que diz respeito ao uso dos sinais de pontuação. O que diz ali no número 6? Leia os trechos a seguir e explique o uso dos sinais de pontuação em destaque. Então, aqui embaixo, ó, eu tenho esses 3 trechos e a gente vai dizer por que que tem um sinal de pontuação ali. O que que esse sinal de pontuação está indicando, tá? A gente tem aqui em cima, então, o ponto de exclamação na menininha de cabelo curto, que serve para quê? Um ponto de exclamação. Indicar alguma emoção, algum sentimento, alguma admiração, alguma surpresa, alguma raiva, alguma tristeza. Ali ao lado, no menininho, a gente tem um ponto de interrogação. Para que que serve? Fazer perguntas. Somente para isso. Ponto de interrogação somente para fazer perguntas. E ao lado da menininha de Chiquinha, a gente tem o ponto final. Para que que serve um ponto final? Indicar o fim de uma frase, né? Então, vamos ler ali o primeiro trecho, que diz assim. Aqui, ó, de cor azul. Eu também, minha neta querida, disse sorrindo e beijando a menina. Então, a gente tem um sinal de pontuação que está em destaque, que está de vermelho. Qual é? Ponto de exclamação. O que que esse ponto de exclamação está indicando nessa frase? A alegria, né? Qual que é o sentimento? Ele está alegre, né? Porque ele está vendo a netinha. Então, escreva aqui ao lado. Indicar a alegria. Uma emoção, né? Então, escreva aqui ao ladinho deste retângulo azul. Indicar alegria.
Escreveu? Vamos para o próximo, o de baixo. Depois dos cumprimentos, o vovô ajudou o papai a tirar a bagagem do carro. Qual é o sinal de pontuação que está em destaque, que está de vermelho? O ponto final, correto? Para que serve o ponto final? O que ele está indicando? O fim da frase. Na verdade, ele está concluindo uma ideia. Está contando o que aconteceu, né? Então, escreva ali ao lado. Concluir uma ideia, tá? Concluir uma ideia. Escreva ali ao lado. Pronto, e por último, aqui de corzinha amarela, diz assim: Papai, ainda é possível visitar a Bisa? Gostaríamos muito de vê-la ainda hoje. Qual que é o sinal de pontuação em destaque? Ponto de interrogação. Por que esse ponto de interrogação está aí? Para indicar uma pergunta, porque ela fez uma pergunta, né? Então, ao lado escreva: indicar uma pergunta. Pronto, meus anjos. O número 7, a prof já vai explicar, mas você vai fazer daqui a pouquinho, tá bom? O que diz no número 7? Releia o último parágrafo do texto, lá da página 36, e acrescente uma resposta da filha para a mãe. Não se esqueça do sinal de pontuação. Então, vamos voltar lá na página 36. Qual é o último parágrafo? Aqui, né, que diz, ó. Filhinha, veja que tem um espacinho. Lembra que parágrafo eu tenho um espacinho de um dedinho? Quando tem um espacinho, eu sei que ali começa um parágrafo. O que diz, então, nesse parágrafo? Filhinha, o hospital é um lugar onde ficam as pessoas que estão doentes. Por isso, as visitas são restritas. Não se pode falar alto, correr, nem conversar muito com as pessoas, porque elas estão fraquinhas e precisam economizar suas energias. Então, foi isso que a mamãe da Laurinha falou para ela. O que será que a Laurinha pode ter respondido? Então, você vai pensar aí em uma resposta da Laurinha, tá? Talvez a Laurinha tenha falado, tá bom, mamãe, vou me comportar, né? Ou a Laurinha pode falar, certo, mamãe, vou ficar quietinha, né? Vou tomar cuidados. Então, você vai pensar em uma resposta, tá bom? O que você falaria pra mamãe, tá bom? E vai escrever aqui no número 7. O número 8... eu vou precisar mostrar para vocês escrito. Então, eu vou pegar a resposta aqui na minha apostila. Vamos lá. Olha o que diz no número 8. Organize as ideias dos balões em uma única frase. Em cada balão, eu tenho uma palavra ou duas palavras. E aí, eu preciso organizar essas palavras e formar uma frase, tá? Eu tenho várias informações. Eu tenho o nome da pessoa, Laurinha, o que ela fez, visitou, quando ela visitou, na segunda-feira, onde ela visitou, no hospital, quem ela visitou, a bisavó. Até aparece aquelas informaçõezinhas de notícia, né? Que a gente viu, onde, quem, quando. Eu posso organizar essas frases de formas diferentes, com as informações que eu tenho, tá? Eu posso organizar assim, ó. Na segunda-feira, Laurinha visitou a bisavó no hospital. Ou, eu posso organizar assim. Laurinha,
Na segunda-feira, veja que o quê? Eu inverti a informação, né? Aqui eu comecei com o quando e depois eu falei quem. Agora aqui foi o contrário. Eu comecei com quem e depois eu falei quando, né? Laurinha, na segunda-feira, visitou a vovó no hospital. E também eu posso começar Laurinha, o que ela fez e depois o quando. Laurinha visitou a vovó no hospital na segunda-feira, tá? Qualquer uma dessas formas está correta a frase, né? Mas algumas coisas são importantes a gente prestar atenção na questão da vírgula. Eu já falei para vocês que quando a gente está falando de tempo, a gente vai usar a vírgula. Então, se o tempo está no começo, o que é o tempo? O tempo é quando aconteceu. Quando aconteceu? Na segunda-feira. Então, na segunda-feira, vírgula, Laurinha visitou a bisavó no hospital. Quando o meu indicativo de tempo está no começo da frase, eu uso vírgula para separar ele das informações que eu vou colocar na minha frase. Se fosse aqui, na terça-feira, também teria uma vírgula. Ontem, vírgula. Tudo que está se referindo ao tempo, quando aconteceu, tá? E está no começo da frase, eu uso uma vírgula. Quando está no meio a questão do tempo, também uso uma vírgula. Então, Laurinha, vírgula. Na segunda-feira, vírgula. A questão do tempo fica entre vírgulas. Se fosse Laurinha, na terça-feira, também estaria entre vírgulas, tá? Então, quando eu tenho uma informação de tempo no começo ou no meio de uma frase, eu coloco ele entre vírgulas. Agora, quando eu estou no final, eu coloco a informação do tempo no final da minha frase, eu não uso vírgula. Laurinha visitou a vovó no hospital na segunda-feira, tá? Na segunda-feira é a última coisa aqui da minha frase e ele não está entre vírgula, tudo bem? Então, quando eu tenho a informação de tempo no começo da frase, eu uso vírgula. No meio da frase, eu uso vírgula também, mas quando está no final, eu não uso vírgula, tá bom? Então, agora você vai copiar uma dessas 3 frases no caderno, com o segunda-feira no começo, ou no meio, ou no final. Uma dessas frases copia aqui no caderno, não, perdão, na apostila, tá bom?